Terceira parte de Retas Brasil com Rabino Shmuel. Primeira metade do capítulo 21 do Tânia. Estamos falando ontem que o mundo foi criado com poder de fala. E o valor do mundo todo equivale a uma letra falada. Uma letra, uma palavra falada. Ou nem que seja algumas palavras. Isso faz o mundo ser de valor infimamente pequeno, insignificante. Afinal de contas, mesmo uma pessoa que fala uma palavra poderia falar sem fim de palavras. Então, qualquer número limitado de palavras é nada em relação a sem fim. Ainda mais que ele podia pensar conteúdos que cada um deles produziria uma multidão de palavras. Ainda mais que a experiência de vida e de existência da pessoa poderia gerar sem fim pensamentos que para cada um deles foi necessária uma quantidade imensa de palavras para descrever. E uma palavra não é nada em relação à essência e à existência própria. E a palavra só é uma referência ao poder de sentir uma experiência. Então, de certa forma, a nossa existência toda é uma referência ao poder de Deus de gerar situações dessa maneira. O que equivale a essa referência em relação ao próprio poder? O que equivale a essa referência em relação ao próprio dono do poder? Insignificante. Mas ainda assim, a referência parece ainda um objeto por si. Que nem uma fala, a palavra saiu da boca, ela é uma palavra. Pode ser que ela não é nada em relação ao sem fim. Mas ela é identificada como um objeto, por menor que seja. Agora ela vai dizer que não é igual a fala do homem e a fala de Deus. E por isso, nós somos menos que insignificantes. Logo adiante. Eis que a qualidade do santo bendito seja não é como a qualidade de carne e osso. Que a pessoa, quando fala uma palavra, o sopro da boca dele é algo mensurável, algo palpável. E o som parece ter existência própria. Saiu da boca e pode ser captado por outros. E não pode voltar para trás. Inclusive, hoje em dia se grava. Então parece que essa voz saiu daquela vida. A pessoa vive, a pessoa existe, tem experiências, faz referência à experiência no pensamento, e quando ele faz uma referência à experiência na fala, a referência foi colocada fora dele. Fora dos departamentos da alma divina, da alma viva que ele tem. Então a pessoa tem a sua vida e a sua fala é uma referência externa à vida que ele tem. Ele colocou ali um demarcador da sua existência fora dele. Mas no santo bendito seja em Deus, a fala não tem como sair fora dele, não tem como ser uma referência externa a ele. Deus não livre de dizer uma coisa dessas, que existe algo fora dele, porque não existe nada que esteja fora de Deus. Como diz no Zohar, leit atar panoiminei. Não existe um espaço isento dele, ele com E maiúsculo, de Deus. Porque Deus é onipresente, ele está em todos os espaços. Se há existência, essa é uma certa maneira, certa extensão, certa transformação da existência de Deus, que é a existência absoluta, que existe sozinha. E não existe outra existência. É uma única existência absoluta. E todo lugar que há uma experiência, que há uma existência, é Deus que está lá, fazendo aparecer do jeito que aparece a experiência. Então não tem um espaço onde a fala dele ou a existência, a referência ao poder dele fique fora dele. Porque não existe em Deus espectador externo. Todos estão incluídos nele. Ele é o inclusivo total. E por isso, sua fala não é similar à nossa. Deus nos livre de pensar assim. E da mesma maneira, seu pensamento também não é como o nosso pensamento. Sobre isso está escrito no profeta Isaías: meus pensamentos não são como os vossos. Meus caminhos ultrapassam na altura os vossos caminhos. Então, por que a Torá chama a questão do mundo em fala? A Torá fala na linguagem dos homens. E a comparação é a respeito de quê? Se a nossa fala sai de nós e a dele não sai dele, porque não tem outro, não tem ambiente, então por que é chamado de fala? Não foi chamado a palavra divina com a linguagem fala, a palavra que Deus disse somente como exemplo. Qual é o exemplo?
de alguns componentes que são parecidos. Assim como a fala do homem aqui na Terra revela ao ouvinte qual era o pensamento escondido no pensamento, qual era o pensamento que estava escondido no ser que fala. Assim também em relação a Deus, infinito bendito seja, quando sai dele uma luz vital, uma vitalidade, uma vida, sai dele uma energia que faz experiências, faz sentimento de criatura, sai da ausência à existência para criar mundos e para manter os mundos com vida, é chamado fala, que são as 10 falas em Gênesis com as quais foi criado o mundo, que haja luz, que haja firmamento, que haja plantação, vegetação, etc. E da mesma maneira, todas as falas que ouviram os profetas estão na Torá, Pentateuco e nos 19 livros sagrados dos profetas e dos manuscritos. Tudo isso aqui foi alcançado por profetas em visão profética. O que essa fala quer dizer? Que Deus tem o poder de manifestar-se, gerando experiências de ser separado, mas não deixa de ser o próprio Deus que faz essa manifestação. E essa manifestação não é em relação a outros, porque não tem outros. Ele pega uma parte de si e faz aparecer como se fosse ser separado. E se isso aqui está sujeito à mutação do tempo, então tem o tempo oculto, tem o tempo pré-existência e tem o tempo pós-existência. Essa passagem da ausência para a existência de criatura, uma existência iludida, uma existência que não sabe o que ela realmente é. Mas essa mutação de experiência é chamada fala. Assim como a fala era um pensamento antes, e ninguém via o que o pensamento continha, quando se fala, se revela o que a pessoa pensava. Aqui também, Deus tem poderes invisíveis, e Ele tem o poder de torná-los visíveis, de maneira figurativa. Onde o ser se acha existência separada. E reconhece que isso tem começo. E a partir do ponto dele reconhecer que ele é criatura, e que Deus é criador, que ele tem começo e que Deus não tem começo, ele vai chegar em todas as verdades, se Deus ajudar. Mas a sensação imediata dele é que ele é absoluto. Aí que está. Antes que nós aprendemos isso, nós temos uma criança que está convencida que os fatos dele são absolutos. E da mesma maneira, algumas pessoas pensam que a humanidade veio, que a natureza é eterna para trás, que é uma coisa que não faz sentido, uma coisa limitada a existir, sem depender de algo, sem ter um apoio, um ponto de apoio infinito absoluto. Mas a nossa experiência tende a se iludir, porque nossa matéria-prima é algo divino absoluto. Então temos a contradição. A matéria-prima é algo divino absoluto, mas a maneira que aquilo se comporta é um comportamento passageiro. E passageiro e deficiente de autoconhecimento. E aí a pessoa pode errar e dizer que aquele comportamento ali faz parte do absoluto da coisa. E aqui ele diz, é uma manifestação do absoluto. Mas o ponto de vista, a faceta absoluta das coisas não é esse comportamento passageiro. Tem que isolar o passageiro do eterno. De qualquer maneira, como aquilo é passageiro, ele também tem começo. Antes do começo é acompanhado com o pensamento e depois é acompanhado com fala. E eis que a fala e o pensamento continua aqui o Rebbe. E eis que então, já que Deus não tem fora dele, ele está tudo incluso dentro dele, eis que sua fala e seu pensamento, ou seja, aquilo que nós chamamos de sua fala, aquilo que nós chamamos de seu pensamento, de forma figurativa, na verdade não é que nem o homem. O homem, aquilo sai dele. Pensou e passou o pensamento, já está para trás. Agora o pensamento de agora não é mais o pensamento de antes. Cada pensamento tem o seu momento.
Então aquilo saiu do foco dele e nunca mais vai voltar para ser igual. Já vai ser outro pensamento, outro tempo, outra fala. Em Deus não é assim. Inclusive ele não está suscetível ao tempo. Eis que sua fala e seu pensamento, aquilo que nós identificamos para falar e pensamento, seus poderes estão unidos com ele de uma forma única. A título de exemplo, que nem eu falo em pensamento de uma pessoa, o poder dele de falar e pensar pensamentos, quando ele pode agregar memórias de experiências que gerarão depois falas e pensamentos referidos àquela experiência. Pode ter memória de prazeres que podem gerar depois desejos, que pode se traduzir em palavras que descrevem o desejo memorizado. Então, em Deus, a questão do poder é o principal. E o poder de deixar uma referência do seu poder, sentir-se uma vida à parte, está incluso nele. Está incluso nele. Que nem quando a pessoa não teve ainda nenhuma experiência antes de nascer. Está incluso nele todo o poder de experimentar, de produzir, de passar por tudo que vai passar no futuro. Então, o que tem ali? Um acúmulo de dados? Não, é uma coisa só. Um poder único, que nele está incluído, com total igualdade, diversas facetas de como eu posso viver minha vida. Eu tenho o poder de viver minha vida em infinitas formas. E o poder de viver dessas infinitas formas é um poder só. Não são vários poderes. E posso sim e posso não também viver dessa maneira. Se fosse livre, se não fosse Deus que decreta para mim, eu podia até escolher como viver minha vida. Então, da mesma maneira aqui, quando falamos que Deus tem fala e pensamento, se você for olhar o fator que aquilo se revela, aquilo parte da existência, existe na criação do mundo, na experiência da criatura. A criatura sente que ela não existiu e agora ela existe. Mas aquele aspecto que a fala sai para outros não existe em Deus. Está incluso no Criador. E nisso, o mundo se compara não com fala, mas sim com poder. Se compara com poder. Que no ponto poder, tudo está incluso num pacote só, na essência do ser. Que o ser é poderoso, é capaz. E o poder não é uma referência. A referência vem depois de alguma coisa na nossa experiência. E é algo além da coisa. E o poder é a própria experiência em fase embrionária. Nós chamamos de embrionária, mas na verdade não é embrionária. Toda a conexão do ser com a experiência é o poder. Então, a coisa principal aqui é o poder. Quando acontece uma coisa, o principal fator ali é que há um poder de experimentar essa coisa. Há abertura para isso. E o forte disso é que o poder está num ponto indivisível do ser. Não tem lá lados. Depois de nós colocarmos pontos de referência, nós colocamos ponto de referência para um lado, um ponto de referência para o outro lado, fazemos uma leitura que fragmenta o ser. Mas o poder em si é abstrato. Antes de você fazer uma leitura fragmentadora, ele é um poder só. E assim em Deus, como eu falo, meu irmão, diz, não está suscetível ao tempo nem ao espaço. E não é composto de componentes. Não é composto de componentes. E isso é extremamente complicado de sentir, porque para nós, nossa experiência, tudo é detalhado em detalhes. Toda a nossa conversa e nosso estudo é feito a partir de referência. E toda referência é uma maneira de fragmentar a informação em muitas partículas, porque a nossa capacidade de entender, de assimilar algo é muito debilitada. E precisa de um parcelamento intensivo
Isso que a fala e o pensamento fazem. Eles parcelam a informação em diversas letras e em diversos pontos de referência. Até você fazer 1 mais 1, mais 2, mais 3, até juntar todos os componentes e poder ter uma ideia de como seria. E tem limite o número de componentes que a pessoa consegue juntar para um entendimento. Em resumo, somos bem incapazes. De qualquer maneira, desse ponto de vista que falamos, o mundo feito de falas e pensamentos de Deus não é nada mais do que o poder de Deus. Antes de gerar referências, antes de surgirem letras de pensamento e fala que derivam de uma tendência que deseja produzir uma experiência, antes de desejar, antes de experimentar, tudo está incluso num pacote só, tudo é uma coisa só, onde não há divisão de componentes. Até aqui o Tânia de hoje, e amanhã vai completar esse assunto, que é realmente grandioso na abstração e muda a visão do mundo. Você vê que todo esse mundo que você enxerga não é como tu enxerga. Cai a ficha que nossa visão é muito limitada, e inclusive o Rebbe te dá aqui um pouco de conhecimento sobre quais são as limitações do nosso pensamento. Até mais, Shabbat Tov.